Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aos Cinco Vias, esse podcast que nasce hoje nesse episódio piloto, nesse episódio experimental, que não tem muita pauta, mas que a gente vai seguir um raciocínio, uma linha de raciocínio. Eu sou o Rogério, estou aqui para ajudar você a avançar e a trilhar nesse caminho de conhecimento, de busca, de elevação. Você que está se sentindo meio para baixo, você que está vendo que a sua vida não tem muito sentido, você que está vendo a sociedade ao seu redor se deteriorando, as coisas na sua vida parece que não fazem tanto sentido. A gente pode encontrar a resposta para essa pergunta e tantas outras estudando a fundo a cultura para compreendermos que verdadeiramente esses problemas não são problemas pessoais nossos, mas são problemas que refletem a sociedade que nós vivemos. Como Platão na República mostra através dos sistemas de governo das cidades, a oligarquia, a timocracia, a tirania, a democracia, que todos esses sistemas de governo esses sistemas sociais são reflexos do ser humano, da própria pessoa que ali vive. Também a nossa sociedade é reflexo do ser humano que aqui vive. E olhar para a nossa sociedade e perceber como ela se tornou e o que ela é hoje é uma forma de olhar também pro ser humano. E, bom, como eu disse, esse episódio ele não vai ter muita pauta, ele é um episódio experimental, um episódio inicial, então não vai ser muito longo, mas também não vai ser muito curto, e a gente vai abordar algumas questões importantes, como o mundo moderno está tão decaído, como a moral, como tantas coisas se perderam. E eu convido você a estar comigo nessa jornada durante esse episódio e tantos outros que virão, abordando inúmeros assuntos importantes, assuntos que devem ser discutidos. A gente não vai ficar aqui falando sobre assuntos superficiais, a gente não vai falar sobre, sei lá, sobre o Bolsonaro, sobre o Lula, a gente vai falar sobre uma coisa mais profunda que está sendo deixada de lado. O Richard Weaver, no seu livro As Ideias Têm Consequências, eu vou citar ele vez ou outra aqui, ele fala que a gente precisa resgatar o sentido das formas para a nossa sociedade, o sentido metafísico das coisas. E é o que a gente está perdendo. A gente precisa resgatar o quanto antes isso para as nossas vidas, né? Se a gente conseguir trazer isso para a nossa vida pessoal, a gente vai mudar a sociedade ao nosso redor, a gente vai mudar a forma como a gente vê as coisas. E como a gente vai partir nesse episódio inicial para poder entender como que as coisas estão atualmente? Primeiro, a gente vai fazer uma análise, e bem curta inclusive, da sociedade ao nosso redor e do decaimento dela, e olhar para nós mesmos e tentar ver isso também. A gente vai achar uma solução? Difícil. A solução para problemas tão grandes é ainda maior. Como Santa Teresa de Calcutá magistralmente ensina, a gente pode mudar a sociedade, pode mudar, trazer grandes mudanças para o mundo se a gente começar a mudar nós mesmos, se a gente for começar a mudar o nosso, o nosso círculo íntimo de vida. Ela falava, né? Como que, fizeram uma pergunta para ela, como que é possível mudar o mundo? E ela falou, vai para tua casa e ame tua família, volta para casa e ama as pessoas ao teu redor, e aí você vai conseguir mudar o mundo. E é aí que está a chave da resposta. É você viver a sua vida pessoal de maneira íntegra, que você vai conseguir mudar aquilo que está ao seu redor. Você não vai conseguir, como o Jordan Peterson fala, você não vai conseguir mudar o mundo se você não consegue arrumar seu próprio quarto. Se você não arrumou seu próprio quarto, você não vai ser capaz de consertar o mundo, de arrumar o mundo como ele é. Para consertar os problemas maiores, as grandes questões, você precisa consertar a si mesmo primeiro. A jornada cristã é essa. É a busca da salvação pessoal, a busca da redenção de si mesmo, para que a redenção alcance também os outros, né? Agora, a nossa sociedade ao nosso redor, a gente vê que ela está muito prostituída, está muito destruída, está muito decaída. A gente consegue perceber que a gente vive em ruínas de uma sociedade. A gente já está num tempo, o professor Guilherme Freire fala até isso, que a gente vive num tempo já de ruínas. Já são ruínas praticamente aquilo que a gente está vivendo. A gente não está mais numa sociedade que ainda tem esperanças de ser resgatada. Essa é a minha visão, pelo menos pode até ser um pouco pessimista, mas eu acredito que talvez, conforme a gente avança no tempo, a gente vai vendo os problemas piorando, porque as naturezas humanas vão piorando. E a gente já vê que a gente vive nessa ruína. A gente não consegue ver mais as pessoas ao nosso redor
tendo amor por aquilo que verdadeiramente é necessário se ter amor. Como Platão nos ensina lá no Banquete, o bom e o belo, na República, o bom e o belo, e em tantos outros diálogos, o bom e o belo são referências a Deus que nós encontramos nas nossas vidas e que são coisas, motivos, razões, sentidos para nós darmos a nossa vida daquilo que nós devemos buscar, daquilo que nós devemos cultivar nas nossas vidas. E olhar para a sociedade de hoje, você perceber uma sociedade profundamente egoísta, uma sociedade em que impera o desamor, que impera uma coletivização de massa, um pensamento de massa, uma sociedade que é anticristã, uma sociedade anti-Deus, não é uma sociedade sequer ateia, mas é uma sociedade pagã, praticamente. A gente vive um paganismo atual terrível. E é como se a gente, não como se a gente tivesse voltado aos tempos bárbaros, porque nos tempos bárbaros a gente ainda tinha a esperança da igreja, dos grandes santos ali, ajudando a igreja a se erguer. Mas nesses tempos de agora, são tempos de barbarismo, tempos de sentimentalismo, como o Richard Weaver fala também, nas ideias têm consequências, que destroem e que não trazem muita esperança daquilo que a gente pode mudar na sociedade. Mas é claro, eu não estou aqui para trazer uma mensagem de desespero. Eu estou aqui para tentar ajudar você a ter sua própria esperança na mudança tanto de si mesmo como da sociedade ao seu redor, né? É claro que eu não vou ficar aqui falando dos aspectos terríveis da sociedade, mas também eu quero dar uma ajuda, eu quero poder ser esse braço que vai ajudar pelo menos uma parte de você a se levantar dessa situação em que a gente vê a nossa sociedade e pelo menos dar uma direção ou outra de por onde começar. Primeiro, vendo o estado caótico da sociedade, vendo o estado caótico do ser humano, o que a gente pode fazer para tentar buscar mudar isso? É como o Ortega y Gasset fala na Rebelião das Massas, o homem ele é como uma criança mimada. O homem atual é como uma criança mimada. Ele recebeu de tempos muito difíceis uma facilidade grande. O avanço tecnológico criou um comodismo no ser humano que ele não consegue mais lutar por aquilo que ele deseja lutar. É como aquele adágio do Chesterton: tempos difíceis geram homens fortes geram tempos fáceis e tempos fáceis geram homens fracos. E esses tempos fáceis que a tecnologia nos proporcionou, o extremo avanço tecnológico, o cientificismo e tudo mais, transformaram a nossa sociedade em uma sociedade de pessoas fracas, de pessoas excessivamente sentimentais e que passando de um sentimentalismo extremo para uma brutalidade bárbara, que é o ódio completo, o ódio extremo ao bem, ao belo, ao conhecimento, à cultura e à religião. E esses tempos que nós vivemos foi o que praticamente gerou essa nova natureza do homem, essa nova consciência de uma geração que não precisa lutar tanto para conquistar as coisas, não precisa mais como o homem medieval, como o homem antigo, como o homem primitivo, precisava lutar contra as intempéries do tempo, contra... Poxa, se um cara ia viajar da França até Roma, ele tinha que fazer isso a pé, ele tinha que conhecer o caminho, ele tinha que planejar uma viagem, ele tinha que fazer isso e fazer aquilo, a viagem durava meses e tudo mais, e o homem ficou... Agora nós temos o Google Maps, nós temos sistemas via satélite de localização, a gente não se perde, é muito fácil a gente achar um endereço agora, e antigamente era uma coisa difícil, o homem se preparava, o homem lutava e tudo mais para encontrar um caminho mais fácil, um caminho mais rápido e, acima de tudo, um caminho mais seguro. O homem ele se preparava para enfrentar não só as intempéries do tempo, da distância para fazer uma viagem longa como essa, mas também dos perigos que poderiam advir de uma viagem como essa. Os bárbaros, os ladrões, os salteadores, os assassinos que ele poderia encontrar pelos caminhos dessa viagem faziam com que ele tivesse uma ciência de combate. Ele era um homem combatente, ele era um homem que estava sempre com uma espada na mão, sempre pronto a combater. Ele não era um homem acomodado. E o que a gente vê na nossa sociedade hoje são pessoas que já não têm mais essa prontidão ao combate, já não têm mais essa prontidão para enfrentar os perigos da sociedade,
já dependem demais de sistemas, já dependem demais do próprio Estado, tutelaram a própria segurança ao Estado. A gente vê esse problema sério, mesmo aqui no Brasil, a gente vê essa campanha de desarmamento dos governos de esquerda que querem desarmar o cidadão, querem tirar a possibilidade dele se autodefender. E isso foi um direito que o cidadão... Esse é um direito natural que todo mundo tem, de proteger aqueles que ele ama. Eu tenho o direito de proteger aqueles que eu amo dos perigos que possam vir. E eu não posso depender sempre do Estado. Eu não posso depender do Estado para tudo. Eu não posso depender do Estado para minha educação. Isso também gera um certo vitimismo. A gente vê esse exemplo das cotas raciais. Todas as pessoas têm que lutar pelo seu espaço, é claro, todos nós temos que lutar por um espaço na sociedade, mas não podemos depender sempre disso. O Estado tem que estar sempre lá abrindo portas, tentando fazer com que eu consiga fazer um caminho que eu deveria estar fazendo. E esse comodismo, ele não se estende só às atitudes do homem, como, por exemplo, não tem mais o trabalho de viajar longas distâncias, não tem mais o dever e a graça de poder se proteger e proteger aqueles que ele ama, ou direitos e mais direitos por cima de leis e por cima de leis que podem abrir portas para ele frequentar uma universidade, mas também isso afeta o comportamento pessoal do homem. O homem já não tem mais um sentido pelo qual viver. Ele já não busca mais uma razão e um motivo. Ele já não tem mais aquilo. Quando você dá tudo nas mãos do homem, quando o homem alcança todo aqueles bens que ele deseja, são colocados todos ali na frente dele, ele percebe que ele não tem nada, percebe que ele é vazio. Todos nós já passamos por essa experiência. Nós temos aquilo que nós desejamos, mas ainda assim falta algo, falta um sentido. Nós temos essa sede de sentido em nós. E esse sentido é o que é dado numa verdadeira vida fora desse comodismo que os avanços tecnológicos, o estatismo, enfim, governos e tudo mais proporcionaram ao longo de tanto tempo. Nós vemos que a nossa sociedade, como eu já havia dito, é uma sociedade arruinada. E eu não preciso ficar pintando aqui um quadro grotesco e assustador, como eu já estou tentando pintar, para poder mostrar isso. Basta você olhar para fora, basta você sair na esquina, basta você tentar sair 10 horas da noite na esquina da sua casa, basta você olhar na escola da sua cidade, basta você perceber isso ao seu redor, que você vai ver como a sociedade está degenerada, como a sociedade está perdida, como a sociedade já não tem mais uma direção, uma crença. E aqui, para dar continuidade, eu quero trazer uma frase do Richard Weaver que me chamou muita atenção, que é o seguinte: não importa aquilo em que acredita um homem, desde que ele não leve suas crenças a sério. Se um homem, por exemplo, um homem que está nesse estado de comodismo, nesse estado de paralisia, nesse estado de dormência, se ele pega suas crenças e leva realmente elas a sério, ele muda aquilo. A gente vê o aspecto cristão, né? Se o homem levar a sério a busca da sua redenção pessoal, há um sentido em sua vida, um sentido transcendente, além de tudo, já não é mais, sua vida não está restrita a esse mundo, já não é mais material, já não está mais só aqui, mas está além disso. Então esse caminho que nós vivemos nessa terra não passa de uma jornada temporária, não passa de uma peregrinação que nós temos que passar para alcançar algo além, algo que vem depois. E a sociedade faz de tudo para que o homem não leve suas crenças a sério. Ela faz de tudo para que o homem não leve aquilo que ele acredita a sério, pois ela sabe que se ele levar a sério, ele vai mudar aquilo que está ao seu redor. Eu falo tanto de sociedade, não estou falando tanto de sociedade, porque a sociedade é o reflexo do homem que vive na própria sociedade. A sociedade que nós vivemos é reflexo da maioria dos homens que aqui vivem, das pessoas, dos seres humanos. Então pensa só, se numa cidade de 70 mil habitantes, metade, 50% ali, 35 mil habitantes, começarem a levar suas crenças a sério, a cidade muda radicalmente. A cidade muda literalmente de cima a baixo, desde as bases, desde as estruturas até o topo. Não tem como mudar uma sociedade fora disso. Por isso que a gente vê, nos dias atuais,
apesar de se ter sido colocado um presidente conservador de direita no governo, ele não tem muita liberdade para fazer muita mudança. Por quê? Porque a mentalidade do povo, da maioria do povo, não é a mentalidade do presidente. Ele não tem liberdade para fazer muita coisa. Então ele não consegue mudar aquilo que ele deveria mudar. A mudança tem que partir de nós. Primeiro nós precisamos mudar, primeiro nós precisamos levar nossas crenças a sério para mudar aquilo que está fora de nós. Aí, como é que eu vou fazer para levar minhas crenças a sério? Como é que eu vou fazer para mudar essa realidade? Para mudar tudo isso? A gente pode responder isso de inúmeras maneiras. Primeiro, levando a religião a sério. Primeiro, fazendo da religião, do cristianismo, da fé cristã, da fé católica, como uma fé viva. Não só um conjunto de regras que você tem que seguir, e muito menos de um sentimentalismo barato, mas uma coisa racional, a qual eu creio, a qual eu aderi e a qual eu me comprometi. Esse é um dos pontos. Se você leva a sua crença a sério, se você busca seu caminho de redenção, se você busca a salvação, se você busca, como diz o apóstolo São Paulo, diminuir a sua presença em você para que Cristo viva em você, você vai conseguir alcançar a mudança daquilo que está ao seu redor. Se, por exemplo, você tem o sonho de constituir uma família, se você leva a sério sua mudança, sua busca de redenção, você vai conseguir constituir uma família, e uma família bem estruturada, uma família cristã, uma família sólida. Você vai conseguir fazer isso. Se você não consegue levar a sério isso, você não vai conseguir. Vai ser um sentimentalismo barato, ou vai ser um farisaísmo tosco, que não vai levar você para lugar nenhum. Ambos levam a caminhos de morte. Então, começando por aí, levando esse aspecto, trazendo, como diz o Richard Weaver, essa essência espiritual da religião de volta, trazendo esse pensamento das formas, pensamento metafísico de volta para a nossa vida, a gente consegue dar sentido verdadeiro à nossa vida e sair desse pensamento de massa, como Ortega y Gasset mostra que a maioria das pessoas tem um pensamento de massa. E a gente, ao invés de se tornar uma massa, nós nos tornamos um povo. Nós não somos mais uma massa, um pensamento de massa, como Jamie Balmes fala no Critério. É um povo. O pensamento do povo é diferente do pensamento da massa. A massa ela é amorfa, ela não tem sentido, ela só é mandada. Ali ela só é comandada, como o Platão, naquela pequena alegoria que ele faz da fera. A massa é uma fera que aquele que manda na fera, ele estuda a fera, passa tempos ali tentando entender como é que a fera funciona, onde é que ele deve tocar naquela fera para doer, onde é que ele deve tocar para agradar, e como que ele consegue fazer isso. E quando ele domina tudo isso, ele vai tocando nos lugares específicos para que a fera siga aquilo que ele deseja. O povo é o oposto disso. O povo tem consciência de si. E fugir da massa é fugir desse vazio existencial, desse vazio de sentido que a sociedade padece hoje. Beleza. Buscando levar a religião a sério, buscando levar a fé a sério. Esse já é um princípio muito sólido. Outro princípio importante que a sociedade hoje tem deixado de lado é o desejo de se formar, é o desejo de buscar conhecimento, é o desejo de estudar. E isso a gente falha um pouco. Isso eu vejo, dá para se perceber muito. As pessoas elas têm uma preguiça moral, porque chega a ser uma preguiça moral, não é uma preguiça física, é uma preguiça moral. De você saber que você precisa aprender mais coisas, porque você sabe que você precisa aprender para ensinar quem está ao seu redor e para você se instruir, mas você não deseja pegar aquele conhecimento para você. Você tem uma determinada preguiça moral que vai pesar sobre você depois. Porque nessa era de informações globalizadas, de globalização, a gente tem nas nossas mãos livros excepcionais que antigamente era muito difícil você ter. A gente pode baixar o PDF da Ilíada, da Odisseia, a gente pode ir no Instagram, ir no Facebook, encontrar páginas e perfis ótimos e bons para nos ensinar e nos instruir no estudo pessoal. E a gente não costuma levar a sério, a gente está com todas essas ferramentas ao nosso redor para fazer bom uso delas. Apesar delas não serem uma coisa que geralmente as pessoas deem bom uso. Geralmente as pessoas sempre usam para o mal. Mas buscar conhecimento, buscar educar-se a si mesmo, buscar conhecer. Isso acontece também na fé. As pessoas elas têm uma ignorância na fé e elas têm a oportunidade de buscar isso, mas elas não buscam por quê? Porque elas não querem se comprometer. Quanto mais eu sei que eu vou ser cobrado. Porque quanto mais eu conheço,
mas é como uma luz, né? Como Jesus fala, né? A luz, ela ilumina e ela revela as coisas que estão no escuro, as obras negras, revela a sujeira na nossa alma. E quanto mais nós vamos iluminando através do conhecimento, da luz do conhecimento, nós vamos vendo coisas na nossa alma e no nosso interior que nós precisamos mudar, que nós precisamos consertar, que nós precisamos transformar. E isso é essencialmente importante, porque sem o conhecimento nós não vemos isso. E pode ter certeza que 90% da ignorância, como nós conhecemos como ignorância invencível, é praticamente inexistente. É muito raro, muito difícil essa ignorância de uma pessoa que não tem literalmente a possibilidade alguma de alcançar um conhecimento maior do que as pessoas que têm. Basta você olhar que a maioria dos cidadãos das cidades hoje em dia tem um iPhone, tem um telefone nas mãos, que tem acesso à internet, e através desse telefone, desse iPhone, seja o que for, você tem acesso à informação ilimitada. Então não tem para onde correr, não há desculpa, não há desculpa. Então, levar a religião a sério, levar a sua fé a sério, já vai mudar o seu interior. Isso vai refletir no seu exterior. Buscar instrução. A instrução vale como um alimento da alma. Ela vale como um alimento do pensamento. O homem que ele é instruído, o homem que conhece as verdades ao seu redor, o homem que conhece um pouco de cada coisa, ele consegue lidar com os problemas da sociedade com uma facilidade maior do que aquele que desconhece. Porque aquele que conhece, ele vai bater-se racionalmente com as coisas que estão ao seu redor. O que não conhece, ele vai bater-se sentimentalmente com aquilo. As lutas sociais para esse segundo vão se tornar lutas sentimentais, lutas por grupos, defesas e se torna uma luta de raiva, de rancores e de ódio. Enquanto para o outro é uma luta racional, que não é uma luta só minha, mas ele pensa mais a longo prazo. Ele pensa como a minha luta vai refletir, como esse meu desejo de mudança vai refletir para sociedades futuras e como que eu posso dar valor à herança dos meus antepassados. Que isso é um outro reflexo da nossa sociedade atual. O desrespeito pelos nossos antepassados, o desrespeito pelo conhecimento. Que esses antes de nós nos legaram, que esses antes de nós nos deixaram. Esses antes de nós deixaram centenas de conhecimentos, de obras, de livros, de cultura, de tradição oral, de conhecimento técnico, tantas coisas. Tudo isso, quando é desprezado, o homem ele tem dois caminhos. Ou ele se torna esse ser sentimental, como eu já havia dito, ou ele se torna um bárbaro brutal que tem ódio e raiva a isso. E quer destruir a sociedade e reconstruir uma outra sociedade a partir da destruição da primeira. Beleza. Busquei conhecimento, comecei a me instruir, desejo aprender mais, desejo conhecer mais, desejo saber mais, desejo me comprometer mais, porque eu sei do meu papel e eu sei que se eu me instruir mais, me tornar um homem melhor, uma pessoa melhor, eu vou conseguir fazer com que a minha sociedade mude, com que aquilo que está ao meu redor mude. Às vezes nem basta querer uma mudança social gigantesca, basta você querer que aquela mudança social se restrinja à pequena sociedade da sua família, por exemplo. Basta que se restrinja ali à sua família, ao seu círculo familiar, que basta que ele mude para melhor. Já vai ser o suficiente. Não queira ter, não precisa ter sonhos tão ambiciosos de querer mudar o Brasil, de querer transformar o Brasil numa nação, numa nova Atenas, transformar o Brasil numa nação cristã católica. Basta mudar sua família, basta transformar as pessoas que estão ao seu redor. Basta você tocar ali naquela pequena sociedade de amigos e mudar através, primeiro, da mudança de si mesmo, a mudança daqueles que estão ao seu redor. A gente sabe que também, como ensina Santo Agostinho, a primeira reação à verdade é o ódio. Então a gente sabe que não vai ser fácil e que vão odiar. Quando você, como já havia dito, o conhecimento é luz. Se a gente pega uma lanterna e ilumina um lugar escuro, vai inevitavelmente revelar coisas que estavam ali ocultas por conta da escuridão.
Assim também, quando a gente começa a revelar coisas que estão ocultas à escuridão para a nossa família e para as pessoas que estão ao nosso redor, isso vai mostrar também as sujeiras que tem em suas almas, as sujeiras que tem em seu caráter, em sua moral, e vai revelar coisas que elas não vão gostar de ver. Isso acontece conosco, isso acontece conosco mesmo. Comigo mesmo, no nosso processo de busca pela verdade, de busca por redenção, de busca pela salvação eterna. Isso acontece conosco porque faz com que a gente veja a sujeira de nós mesmos, a sujeira das nossas almas, a sujeira daquilo que a gente tem no nosso interior. Quando a gente toma consciência humilde de que a gente precisa mudar aquilo, a gente consegue transformar, a gente consegue mudar e retirar e varrer aquela sujeira. As pessoas, quando você revelar uma verdade para elas, elas vão reagir com ódio. Elas vão primeiro rejeitar. Vai ter aquelas pessoas, e com certeza o número delas vai ser mínimo, que vão aceitar aquilo e vão querer mudar também. Porque elas vão ver que você mudou de verdade. Agora as outras não. As outras elas não vão querer mudar, elas vão continuar perseverando naquilo dali, vão ser firmes naquela ignorância moral e não vão querer mudar. E é o que acontece com a maior parte das pessoas. Mas basta que a gente consiga ter essa consciência de que se eu mudar a mim primeiro, eu vou conseguir mudar aquilo que está ao meu redor. Porventura, aqueles que estão ao meu redor. E diante das ruínas, como eu havia dito, das ruínas da sociedade que a gente vive, a gente consegue construir o nosso pequeno castelo particular, a nossa pequena fortaleza particular. E dentro daquela fortaleza, cultivar o conhecimento, cultivar a virtude, cultivar a ética, cultivar a religião, cultivar a fé, que é o mais importante. Como eu havia dito, esse é um episódio de abertura que não seria muito longo, mas também um episódio para mostrar e dar um pequeno panorama de que não dá para mudar a sociedade se a gente não muda primeiro. Não dá para mudar o que está ao nosso redor se nós não nos transformamos primeiro. Não dá para a gente cobrar de tal político, tal atitude, se nós não tenhamos antes essa mesma atitude. Não dá para cobrar moral de uma pessoa se nós não também temos uma moral dentro do nosso coração, uma moral ética, uma moral virtuosa, dirigida ao bem, sempre. Por isso nós precisamos trazer essa mudança primeiro para nós, para depois trazermos à sociedade, seja ela em maior aspecto, seja ela em menor aspecto. Nós precisamos ter essa consciência, ter essa decência de querer buscar de fato a verdade. E eu tô aqui para isso. Apesar de ter sido uma pequena meia hora curta de coisas que talvez você já tenha ouvido, de que talvez você já tenha conhecimento, de que talvez você já tenha percebido, é uma pequena meia hora de introdução. É uma pequena meia hora de você olhar para a sua vida e perceber se você realmente tem que iluminar certos cantos que estão muito escuros. E às vezes é necessário que a gente faça isso. Às vezes é necessário que a gente faça essa limpeza. A gente nunca pode exigir do outro aquilo que nós mesmos não cultivamos em nossas vidas. E isso é o mais importante. Então vamos nos transformar, vamos adquirir essa transformação. E eu estou aqui para ajudar você a adquirir essa transformação. E antes de encerrar, ao longo dos outros episódios, né, não vou estabelecer um período de publicações de episódios, mas a gente vai ter outros. E eu vou abordar dos mais variados assuntos, desde filosofia, a literatura, desde uma obra específica de um livro, ou sei lá, um filme no cinema, ou coisas dessa natureza, sempre trazendo essa visão mais ampla, essa visão mais olhando através dos olhos dos nossos antepassados, através dos olhos da boa e velha metafísica, da boa e velha filosofia, através dos métodos antigos, né, para poder ver que realmente a gente precisa alcançar um crescimento interior e uma mudança séria de vida. E é isso, meus amigos, minhas amigas, fiquem com Deus e até o nosso próximo episódio.